Pronto. Beleza. E agora, voltando, né? Aula de geografia. Tá gravando agora, tá? Por isso que eu vou dar uma introdução de novo. E hoje é revisão do simulado, tá? Revisão do simulado de geografia. Antes da gente começar, eu queria que quem já está aqui, acho que tem umas 10 pessoas aqui, né? Se vocês tiverem dúvida em questões específicas, aí vocês me mandam aqui no chat privado, porque eu vou olhar, tipo, para ver qual, a gente vai ver todas, tá? Mas eu queria saber as quais tiveram mais dúvida, porque aí no final da aula eu dou uma revisão mais pesada no assunto da questão, por exemplo, certo? Aí a gente vai bater todas elas, tá? E as que vocês tiverem mais dúvida, assim, essa questão pegou muito para mim, ficou muito difícil. Aí vocês mandam no privado aqui do chat e no final da aula eu dou uma revisão do assunto sobre aquelas questões, entendeu? Mais ou menos? Mas a gente vai falar de todas elas e eu ainda queria introduzir um pouquinho do assunto que a gente deixou de falar na semana passada, na sexta-feira. Então, para quem está entrando agora, aula de geografia, tá? Correção, geografia. Oi? Basicamente. Correção, então, seria... Isso, a correção do simulado hoje. Obrigado. Isso mesmo. Deixa eu só ajeitar umas paradas aqui. E beleza, vamos lá. A primeira questão, tá? Eu não sei se está na ordem do simulado, porque esse aqui foi o arquivo que eu tenho aqui no meu computador, não foi o arquivo do simulado, tá? Mas eu não sei qual a ordem aí, mas as questões são as mesmas, então não vai fazer tanta diferença, tá? Vou tentar achar aqui. Beleza. Essa primeira questão aqui, tá? A questão facílima, tá? Sobre curvas de nível. Vocês lembram que eu batia sempre na mesma tecla, velho? Se cair curva de nível, vai cair diferença de declive. Vocês vão ter que procurar a região que estiver com linhas mais juntas, quer dizer que tem maior deslocamento, quer dizer que tem maior, o relevo é mais acidentado, lembra? E essa questão é basicamente isso. É basicamente saber o conceito de curvas de nível, tá? E saber que as curvas de nível, elas falam sobre... Questão 51, desculpa, conservar a questão 51. Beleza, e aí a assistência tá top demais, top da galáxia. Muito obrigado. Essa questão 52, tá? Do seu simulado. E quando a gente tá falando de curva de nível, é isso, pessoal. É um mapa topográfico de uma região. O que é que tá dizendo? Para a gente demonstrar os aclives e declives do terreno a partir de um plano cartográfico, tá? Essa é uma questão de cartografia sobre curvas de nível. Então, vamos lá. A curva de nível é uma maneira de se representar graficamente as irregularidades ou o relevo do terreno. Já dei uma explicação, basicamente, né? Pela proximidade das linhas, pode-se verificar se o terreno tem um declive muito acentuado ou não. Se as linhas estiverem muito próximas entre si, significa que o declive é bastante acentuado. Um pico, por exemplo. Já se elas estiverem muito distantes entre si, significa que o declive é suave, ou seja, é uma planície, com pequenas elevações, por exemplo. Mas as curvas de nível não servem apenas para representar as montanhas ou elevações do terreno. Se uma planta topográfica com curvas de nível, se em uma planta topográfica com curvas de nível, os valores da altitude referentes às curvas centrais forem menores do que os valores da altitude das curvas externas, significa que ali está representada uma depressão, tá? Ele explicou basicamente o que era curva de nível, explicou tudo certinho sobre o conceito de curva de nível, tá? Então aí a gente prossegue. Ele deu aqui um mapinha, tá? Tudo certo, para a gente saber onde é que entra uma coisa, onde é que sai outra coisa. E a gente tem a seguinte questão aqui. Analisando a localização das 4 cidades, ou seja, A, B, C, D, né? A melhor forma de se chegar ao ponto D a partir das outras 3 rotas será a partir D. Certo? Ele quer saber qual é a melhor rota para chegar em D, certo? A gente sabe, quanto mais próximas as linhas, pior é o relevo. Quer dizer que está ou mais acidentado ou mais depressivo. Quer dizer que tem mais deformações na topografia da região, beleza? Aí, o gabarito, eu acho que ninguém errou, né? É o deslocamento de C para D, por quê? Porque, se você notar no mapa, não tem tantas linhas juntas, não tem tantas linhas coladas umas nas outras, tá? E isso confere uma característica de planície ao terreno, quer dizer que o terreno não é tão acidentado quanto, por exemplo, nos deslocamentos B para D e A para D. Apesar de que
vocês podem olhar no mapa, que eu acho que é a pegadinha da questão, que A para D está mais próximo, só que o relevo é bastante acidentado nessa região. Você vê que as curvas estão muito juntas umas das outras. Quer dizer que ali é uma região de uma elevação muito abrupta, digamos assim. É vocês pensarem da maneira que quanto mais as curvas estiverem próximas umas das outras, maior será o grau de elevação do terreno, certo? Se eu tenho muita curva junta, beleza, o terreno vai estar aqui, como se fosse um pico mesmo, uma montanha. Aí, quanto mais elas vão se afastando, mais o terreno vai se tornando uma planície e mais fácil fica o deslocamento para essas regiões. É basicamente isso que a questão pedia, tá? É bem simples, bem de boa. Eu acho que vocês quase não tiveram dúvidas sobre isso. E o gabarito fica o quê? A letra A, C, pois a maior distância entre as linhas indica o relevo suavemente. E C, pois a maior distância entre as linhas indica o relevo mais íngreme. Beleza. Aí o gabarito fica... pois a maior distância entre as linhas indica um relevo mais suave, é o gabarito a letra C, tá? Eu acho que essa é tranquila, né? Não sei se vocês tiverem dúvida. É o gabarito a letra C. Letra C. Pode marcar sem mim. Agora que me toquei numa coisa que vai ficar estranho. Mas eu dou um jeito, porque eu não tenho o número das questões aqui, mas eu vou abrir lá, tá? Aí, quem me mandar as questões no privado do chat, eu vou olhar no celular, aí a gente volta para a questão, tá? Então, eu vou seguir meu barco aqui. Não se preocupe que a gente vai bater todas. Vamos lá. Essa daí, acho que nenhuma dúvida, né? Gabriel letra C. Beleza. Essa daqui ó, já é um assunto mais recente. Já é um assunto mais... das aulas mais recentes, tá? A gente vai falar sobre o que compõe as bacias sedimentares, as cadeias, as estruturas cristalinas, né, os crátons, ou os maciços antigos também, como é chamado, e a gente vai ver o que é que compõe essas coisas 70. Aí, tá? Essa é a questão 70. Isso. Boa. Tá atento aí. Gostei da assistente veríssima aí. Do assistente. E vamos lá. Vou ler com vocês, beleza? 25 anos depois do fechamento do maior garimpo do mundo, Serra Pelada voltará a produzir ouro. A gente falou bastante dela, né? No lugar dos 100 mil homens de todas as partes do Brasil que se amontoavam nos terraços enlameados de uma cratera cavada no sul do Pará, em busca de metal precioso em condições precárias, haverá agora máquinas modernas operadas por funcionários com carteira assinada e protegidos por equipamento de segurança. Beleza, aqui você já tira, né? Que a gente falou, vocês lembram? Que é no sul do Pará. Deixa eu começar a grifar aqui. Sul do Pará, ó. Isso aqui a gente falou na sala, que é aquele maciço que chama Sul Amazônico, vocês lembram? Aí tá, a Amazônia tá aqui, né? Em cima, aí tem aquela bacia aqui, ó. Aquela bacia não, aquele maciço antigo, aquele cráton, que pega aquela parte do Pará, o Pará é mais ou menos assim, tá? E pega justamente a região da Serra Pelada. Aí já dá para matar só lembrando do mapa, beleza? Aí vamos lá. Em 2010, quando a Cooperativa dos Garimpeiros ganhou do governo federal o direito de retornar à exploração do seu tesouro, os técnicos do Ministério de Minas e Energia estimavam em 50 toneladas a quantidade de ouro ainda existente no local. Se o cálculo se confirmar, será mais do que se conseguir extrair em 7 anos que o garimpo funcionou, em 1980 a 87, que foram 40 toneladas. Tá? Isso aí é a informação, é bem do jeito que o Enem gosta, né? Ele bota aquele textão que explica tudo para você. Se você ler atentamente, você consegue saber a resposta. Tá? E a questão pergunta justamente isso. A estrutura geológica onde as jazidas de ouro da Serra Pelada, no Pará, foram encontradas é bacia sedimentar? Não. Vocês lembram que a bacia sedimentar é o quê? Combustível fóssil. Se estiver falando de bacia sedimentar, a gente está falando de petróleo, de gás natural, de xisto bituminoso e assim por diante. Falar em combustível fóssil é bacia sedimentar, tá? Vamos lá. Cadeia orogenética. A gente não chegou nesse assunto aqui, mas eu acho que na última aula eu comentei. Cadeias orogenéticas são as formações dos dobramentos modernos. Uma cadeia orogenética é uma cadeia que se originou do choque das placas tectônicas, certo? Que originou aqueles dobramentos modernos, tá bom? E a gente não está falando de dobramento moderno aqui, a gente está falando dos maciços antigos ou dos crátons, que é tudo sinônimo, tá? É tudo sinônimo. Estrutura cristalina, ó, já está certo, que é um dos sinônimos para maciço antigo, para
Cráton, isso eu estou retificando toda vez para vocês lembrarem dos sinônimos, porque ele pode ser usado de diferentes formas aqui, tá? Aí vamos lá. Letra D. Estrutura de falhamento com gênese no Mesozoico. Essa parte aqui, ó, do que vocês estão falando, datado, Cenozoico, Terciário, Mesozoico e tal, vocês sabem que não foi fundamental para você saber a questão, tá? Não é fundamental. Isso aqui, se fosse cobrado no Enem, se fosse uma questão... Essa é uma questão modelo Enem, tá? Não é uma questão do Enem. Mas se fosse do Enem, eles iam dizer, tipo, o que era que cada uma coisa vinha de cada coisa, entendeu? Eu acho que eles não cobrariam para você ter certeza... para que isso fosse o diferencial na questão. É isso que eu estou falando. Não fez diferença você saber se é da pré-cambriano, Cenozoico terciário, não faz diferença, tá? A resposta da questão... Oi? Você podia explicar de novo a estrutura cristalina? Só dar uma passadinha. Pronto, beleza. Dou uma passada agora. Então, a resposta é a estrutura cristalina. Quando a gente estiver falando em estrutura cristalina, maciço antigo, em crátons, que isso tudo é sinônimo, tá? É tudo a mesma coisa. É tudo um sinônimo da geografia. A gente está falando, quando a gente fala disso, a gente fala de extração de mineral, certo? Como o ouro, o ferro, bauxita. Quando a gente estiver falando de mineral, alumínio, por exemplo, quando a gente estiver falando de mineral, os minerais são encontrados nos maciços antigos. São encontrados nas estruturas cristalinas, que são nada mais do que o terreno mais antigo que se existe, certo? Na era geológica, quando a gente estiver falando de tempo geológico, se você está falando de uma estrutura cristalina, é uma estrutura mais antiga que existe. É o tipo de estrutura mais antiga que existe. Que sofreu mais processos de intemperismo e erosão dos agentes externos que a gente viu na última aula, tá? É basicamente isso. É lembrar que as estruturas cristalinas são as mais antigas e são onde a gente encontra os minérios. Onde a gente encontra o ouro, o ferro e assim por diante. Foi por isso que a gente, na última aula, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre onde a gente encontra cada uma das coisas. A gente falou sobre a Serra Pelada, que fica no projeto Grande Carajás, né, na região dos Carajás, no Pará. A gente falou sobre o quadrilátero ferrífero, que fica nas Minas Gerais, né? Que a gente falou lá da cidade de Mariana e tal, da exploração até hoje de ferro naquela região. E a gente falou também do maciço do Urucum, né? Que fica na região do Pantanal, fica ali no Mato Grosso, que também é uma região de exploração, é um maciço antigo e é uma região de exploração de ferro também. E a gente falou também da Serra, deixa eu lembrar aqui, Serra do Navio, que fica no Planalto das Guianas, que fica nos maciços das Guianas, que fica acima da região amazônica, ali no Amapá, tá? A gente falou tudo isso na aula passada. Talvez eu não tenha colocado essa aula no YouTube ainda, se eu não me engano. Talvez se alguém não tiver visto aí, me desculpe, é porque eu fico confuso, porque eu fico botando geografia e biologia e eu acabo me confundindo. Mas eu vou dar uma olhada nisso, tá? A explicação é basicamente essa. Se a gente estiver falando de estrutura cristalina, a gente está falando de exploração de minerais, tá? No Brasil. Vamos embora. Mais uma questão aqui. Essa questão aqui, nossa última aula matou ela, tá? Aula de sexta-feira, quem prestou atenção, quem assistiu a aula aqui no Zoom, matou de cara. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente, Lustres balançam, objetos se movem sozinhos, e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. Palavras-chave aqui: terremoto, abalo sísmico. A gente está falando de tectonismo aqui. Já sabe que é uma questão de tectônica de placas, tá? Ixi, ficou péssimo. Terremoto, abalo sísmico, tá? O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Vocês lembram que a gente falou dos movimentos? Os movimentos do tectonismo? Os movimentos convergentes, o movimento de convergência de placas, o movimento de divergência de placas e o movimento que a gente chama de transformante, ou movimento, deixa eu lembrar, meu Deus, transformante ou tangencial transformante, que é aquele que ele se move
Peraí, deixa eu tentar mostrar assim. Desse jeito aqui, que as placas se movem desse jeito. Então, as regiões onde ocorrem terremotos e abalos sísmicos são justamente essas regiões em que as placas se encontram, que a gente chama de regiões de alívio de tensão. Quando uma placa se choca com a outra, ela exerce... Vocês lembram que eu falei do efeito da Índia? E como que a Índia encaixou na Ásia? Então, aquele movimento em que a Índia encaixa, que as placas se encontram, é um movimento de alívio de tensão. A tensão geológica, ela se alivia, é onde extravasa a energia que está contida ali no movimento das placas tectônicas. Por isso que o gabarito é a letra A, alívio de tensão geológica. Mas percebam que, mesmo que você não tivesse essa informação, que você não soubesse direito o que isso ocorre, você ia conseguir matar a questão, tá? Mesmo por aquelas outras aulas. Olha. A letra B diz desgaste ou erosão superficial. Isso aqui é um exemplo de agente externo. De agente externo. É um exemplo de intemperismo. Assim como esse aqui, ó. A letra B, que fala sobre a atuação do intemperismo químico. Não é um intemperismo, isso é um agente externo. Isso aí a gente viu que eles modelam o relevo, mas eles não ocasionam terremotos, por exemplo. Aí vamos lá. Formação dos aquíferos profundos. Isso aqui também não tem quase nada a ver. Certo? Eu acho que foi a mais aberrante de todas as alternativas. E, por fim, acúmulos de depósitos e sedimentos. Vocês vejam que todas as outras alternativas não dão a crer de falar sobre o tectonismo, né? Elas falam basicamente de intemperismo e nas mais diversas formas de intemperismo, de agentes externos. Nenhuma delas falou dos agentes internos, que, como a gente viu na aula passada, definem o movimento de placas e os terremotos por consequência, certo? Eu fico mexendo no nariz toda hora, né? Sei lá, do castigo. Vamos lá, vamos embora. Acho que não ficou dúvida sobre essa, né? Parará, uma questãozinha de fazer conta, né? Eu vou mostrar a vocês que não precisa nem fazer conta. Nenhuma das duas. Coronavírus. Bem, tá rolando alguma coisa no chat que eu passei batido. 7046. Coronavírus. Pode ser. Quem sabe? Melhorista aí. Ainda bem que eu tô em isolamento social, né? Ainda bem que eu tô em casa tem quase 2 meses já. Enfim. É verdade. Vamos continuar aqui. Essa questãozinha aqui, questãozinha de escala, tá? Questãozinha massa de escala, que eu vou mostrar para vocês que não precisam nem fazer conta, tá? Vou mostrar um jeito mais rápido de fazer. Isso aqui é aquele textinho Enem, né? Bem Enem, para falar besteira na sua cabeça. E o que importa é o gráfico e o comando lá embaixo. Mas é de fundamental importância você ler, tá? Porque você pode tirar alguma dúvida na hora de escrever e na hora de fazer tudo, tá? Vamos lá. A tocha olímpica, ou fogo olímpico, é um importante símbolo das Olimpíadas, comemorando o roubo do fogo do deus grego Zeus por Prometeus. Sua origem reside na Grécia Antiga, onde o fogo era mantido por toda a celebração dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A tocha olímpica, com seu significado ancestral, foi introduzida nos Jogos Olímpicos de 28 e faz parte das Olimpíadas modernas desde então. O percurso da tocha olímpica foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Berlim em 36. Trajeto da tocha olímpica no Brasil. Isso aqui ele mostrou um mapinha, pá, e diz assim, no mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros. Importante frisar isso aqui. Deixa eu só canetear isso aqui. 72 centímetros, tá? Considerando os trechos por via aérea e por terra. Então, a gente quer 72 de qualquer forma. A distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente. Vocês lembram que escala? Qual é a fórmula de escala? Escala é desejo, né? Sobre o real. Desejo, no caso, é no mapa, tá? Sobre o real. E ele mostra... Eita, não era pra ter que pagar tudo. Volta. Beleza. E ele mostra aqui, ó. A escala qual é? Vamos lá. A escala é de 1 para 50, 5 vezes 10 a 7, né?
Aí, o que é que a gente precisa fazer? Precisa, primeiro, transformar, tá? Ó, eu vou dar o macete que eu acho que dava para responder essa questão mais fácil e depois eu faço em detalhes, tá? Acho que fica mais legal de mostrar. O método mais rápido de você fazer essa questão aqui é você sabe que precisa de 72. As alternativas todas, ó... eita, fugiu. As alternativas todas são praticamente múltiplos de 72, né? Menos esse daqui. Não, múltiplo de 72. 36 e esse daqui, tá? Aí a gente fica com 360, 3.600, 36.000 e 72.000. São múltiplos de 72, tá? Aí a gente vem aqui, ó. A gente precisa transformar esse valorzão aqui, que é 5 vezes 10 a sétima, certo? Em notação científica, isso aqui. A gente precisa transformar ele em quilômetros, né? Isso que ele quer em quilômetros. É a unidade de medida que ele quer, quilômetros. Aí você vai lá fazer aquela tabela. Quilômetro, quilômetro, hectômetro, câmetro. Fiz errado aqui. Deixa eu fazer mais sim. Meu Deus. Apagar. Vou fazer aqui sim. Aí você vai aqui, ó. Rapidão. K. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, metro, decímetro, centímetro. É isso? Beleza. Esse valor todo aqui, 10 a 7, tá em centímetros, né? Aí eu preciso cortar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Aí eu vou ficar com 5 vezes 10 a 2. Não é isso? Então, no caso, 500. Deixa eu ver se é isso que tá tudo certo, que eu tô fazendo muito rápido aqui. Aí a gente chega a esse valor aqui, certo? Aí eu preciso saber que a fórmula é... Eita, calma que eu fico nervoso. Escala é igual a desejo sobre real. Aí a gente coloca no mapa, que é 5. Já tá tudo em quilômetro, tá? Já tô tentando transformar tudo em quilômetro. Aí você faz aqui. Cadê 500? Desejo. Não, calma. Errei aqui. A escala tá de 1 para 50.000, né? Aí você bota aqui, ó. 1 para 5 vezes 10. Olha, 10 a 2, tá? Que eu já transformei em quilômetros. Aqui já tá em quilômetros, tá? Então eu vou fazer tudo em quilômetros. Eu acho que era melhor ter botado no quadro branco, que já tô ficando sem espaço. Aí a gente quer o desenho, que é 72, sobre o real, que é o que eu quero. Não é isso? O que eu quero não é saber a distância real? Aí é só multiplicar. 500 vezes 72, vezes 72. E a gente vai achar 0, né? 5 vezes 2, 10 a 1. 5 vezes 7 vezes 5, 35. 1, 36. Aí a gente chega em 3.600, que é a letra C de caçarola. Ou C de coisas. Eu fui rápido demais ou deu para entender o que eu fiz? Isso aqui era como eu faria na pressa, né? Mas vocês entenderam como fazer? Diferente dos dois tipos, você vai conseguir... É a mesma coisa. É aplicar a fórmula de escala. É a forma mais simples de aplicar a escala. Certo? O que eu fiz aqui foi adiantar a transformação primeiro, né? E tentar achar. O que você pode fazer mais rápido ainda é, tipo, você saber que aqui está em centímetros, já transformar para direto para, se você já saber a transformação, né? Que você precisa sair cortando. Aí eu faria, eu fiz, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Quebrou. Pronto. Aí eu sairia cortando aqui, eu nem fazia conta. Eu sei que preciso cortar 5 zeros, por exemplo. Aí eu sairia cortando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí me restou 500, certo? Escala é igual a desejo sobre real, certo? Desenho sobre real. A escala eu sei que é 1 para 500. Eita, é 1 para 500. Quilômetro, já está em quilômetro. Já está na unidade que eu quero, né? É igual a desenho. Qual é o desenho? No desenho são quantos centímetros? Né? No caso, que a escala é a mesma, né?
Aí vocês fazem desejo sobre real. 72, que é... Aqui vocês percebem que é de centímetro para quilômetro, né? Então, a escala permanece. X. Multipliquei e encontrei 3.600. É 36 mil, né, na realidade. Cadê? Peraí. Meu Deus. Tira zoom. Pronto. Aí a gente chega no gabarito, tá? 36 mil, no caso. Que é o resultado daquela conta toda lá, de 72 vezes 500. 72 vezes 500, né? E aí tem alguns macetes de matemática, né? Se você saber que se você multiplica por 5, a metade, vezes 10 e tal. E isso aí eu acho que é uma questão mais provável de cair na prova de matemática do que na prova de humanas, tá? Mas é claro que tem o conceito de escala e o conceito que a gente já viu e bateu na sala várias vezes. Beleza? Vamos para a próxima? Tá de boa, né? Passei. Essa aqui foi de graça, velho. Essa daqui foi muito de graça. Muito, muito de graça, tá? É só olhar a foto e marcar. Essa aqui foi a colher de chá para vocês. Mas eu vou fazer algumas considerações, não vou nem ler por causa do tempo. Esse texto aqui é um texto informacional, tá? Que é um texto bem de informação, beleza? Aí ele pergunta: o símbolo da ONU ele faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. Esse daí de cima. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Aí, ó, vocês, pelo conceito, vocês já sabiam que uma projeção plana ou azimutal exatamente. É uma projeção plana. Eu podia até pedir, além disso, o nome da projeção, que eu acho que é bom informar. Mas é uma projeção plana, tá? Gabarito é esse aqui, acho que não tem nem como contestar. É um tipo de projeção plana que foi baseado no símbolo da ONU, tá? Plana ou azimutal é a mesma coisa e ela serve para quê? Ela é boa, vou lembrar o conceito dela aqui, tá? É uma projeção que ela é boa para... Ela não tem tanta deformidade no centro, né? Que a gente chamou aquele de ponto de projeção, se eu não me engano. É centro de referência do plano, tá? E ela vai deformando, ó, no sentido que se afasta do centro, tá? É uma projeção plana azimutal. Que ela referencia bem de cima, né? Dos polos, tá? Essa daqui foi safe do brief. O restante aqui é uma projeção cônica, meio nada a ver, uma cilíndricazinha. Essa daqui é totalmente nada a ver. Essa daqui é totalmente nada a ver, que não existe, né? Essa daqui também é outra cilíndrica, mas é só olhar o símbolo e marcar. Isso é de boa. Gabriel. Tá? Oi. A letra B, ela parece um pouco. Não é igual a plana, mas ela parece um essa pouco. Daqui. Só que ela não, a B. Cadê? Eu não tô vendo. Pera. Essa. Certo. Se você pegar, ela meio que parece, porque ela não vai conseguir abordar o dos lados, só na parte mais superior. Mas qual é a diferença da plana e dessa? É porque essa não existe, tá ligado? Primeiro. Porque assim, veja, perceba. Desculpa aí se foi muito direto. Mas essa daqui, ó, percebam que a representação, por exemplo, o mapa que vai sair dessa daqui vai ser um mapa que vai comportar essa região aqui, ó. Ele não vai comportar a região de cima. É a região que está tangenciando o cone, né? Vocês percebem isso? Vocês dão para perceber? Deixa eu dar um zoom aqui e tentar desenhar melhor. Essa projeção aqui, eita, apareceu aí e sumiu aqui. Também. Acho que agora foi. Beleza. Deixa eu até acertar aqui, ó. Tá as duas. Beleza. Essa projeção cônica aqui, cadê? Deixa eu começar a marcar. Botar uma projeção mais simples. Essa projeção cônica aqui, ela vai representar essa região aqui que eu estou tentando marcar, ó. Que são as regiões que abarcam o mapa, tá? Que o globo pega na figura, certo? Percebem isso? E essa figura aqui de cima, ó, que é o círculo, ele vai abarcar essa região aqui, ó, né? Que é onde está, onde a gente marca é como se onde a região encontrasse com o globo, onde ela se encaixa com o globo. Por isso que o resultado
dessa projeção plana, azimutal, essa aqui é uma cônica, né? Eita, ela vai ser diferente, tá? Não vai poder ser essa. Vocês conseguiram me entender? Por isso que o resultado do logotipo da ONU é só aquela parte de cima, como se você estivesse vendo assim, ó, dessa forma, de cima para baixo, né? A projeção de cima para baixo. E aquela cônica não, ela vai ver a lateralidade, vai ver as laterais do globo, certo? Conseguiram entender? Deu para entender de boa ou ficou estranho? Sim. E confere aí, por favor. Eu vou considerar como sim, tá? A gente tá Respondeu, é que você não ouvia. Ah, então pode ter sido que eu não ouvi, é verdade. Desculpa aí. Então vamos embora. Vamos embora que eu acho que tem 1, 2, 3, 4 questões ainda. Tá chegando na metade. Vamos lá. Essa daqui, de graça também. De graça, porque o conceito tá lindo e maravilhoso. A gente falou 10.000 vezes já. A origem do ano bissexto advém da implantação do calendário juliano em 48 a.C., que se modificou evoluindo para o calendário gregoriano, que hoje é usado em muitos países e todos os quais ocorrem anos bissextos. Dentro de um contexto histórico, a inclusão desse dia extra, dito dia intercalar, ocorreu e é feita nos calendários solares em diferentes regiões e posições. No calendário gregoriano, é acrescentado ao final do mês de fevereiro, sendo seu 29º dia. Beleza? Aí deu aquela apanhada histórica do que seria um ano bissexto, né? Quanto ao ano bissexto, é correto afirmar que existe em função da rotação da Terra e da desaceleração constante em função da gravidade do Sol. Olha, até aqui massa. Até aqui beleza. Até aqui tranquilo, certo? Mas essa parte aqui toda, cagou. Tem nada a ver. Não existe desaceleração em função da gravidade do Sol, tá? Isso aí é viagem. Essa daqui já tá errada. Beleza? Mas vocês percebam que a resposta dessa coisa tá tão bonitinha que você nem olha para as outras, se você ver. É resultado da precessão dos equinócios. Precessão seria como se o ano bissexto precedisse um equinócio. Mais ou menos não, né? Porque onde a gente encaixa o ano bissexto, a explicação não é nada a ver com isso. É aquela horazinha que sobra, né? De todos os anos, né? Que são 365 dias e 6 horas. Não tem nada a ver com os equinócios. O equinócio, ele tem a ver com o grau... Eita, globo feio. Tem a ver com o grau de inclinação da Terra, certo? Aquele grauzinho lá, que faz com que as regiões recebessem iluminação solar de maneiras diferentes ao longo do ano, certo? Vamos lá. Não é... Eita, deixa eu grifar aqui de vermelho. Vamos para D. É resultado da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol. Aqui, quando eu falar excentricidade, pode estar querendo remeter ao grau de angulação da Terra. Mas é como a explicação dessa de cima. Não tem muito a ver com isso, tá? Beleza? Não tem muito a ver com isso aí, não. E a última, por fim. É um dia criado no antigo Império Romano para homenagear o importante imperador. Se ele quis se confundir lá com o texto, mas não tem nada a ver. A resposta é a letra C, que é bem óbvia, né? A letra C é bem bonitinha. É resultado da translação da Terra ao todo do Sol, que dura 365 dias e 6 horas, sendo estas 6 horas a cada 4 anos, somando em um dia no mês de fevereiro. Que é a explicação certinha do por que existe um ano bissexto, tá? De boa, de boa? De boa na lagoa, suave na nave. De boa. E tranquilo como um esquilo. Vamos embora. Mais uma das nossas últimas aulas aqui. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo a análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste.
As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destacam-se um tipo de evento geológico, frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando as cordilheiras. Beleza. Deixa essa aqui em stand-by para a gente analisar. Faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, promovendo tsunamis. Isso aqui tá tudo errado, tá? Vou botar em vermelho. Epa. Que não é o recebimento de sedimentos que provoca os tsunamis. Essa aqui tá a ver com as tectônicas de placas, com aquela parada dos movimentos das placas que eu falei na última aula. Desculpa. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próxima aos dobramentos modernos. Olha, essa daqui tá mais massa ainda. Tá mais legal ainda. Deixa ela inquieta também. Escudos cristalinos, onde as rochas submetidas ao processo de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Não. Vocês lembram que eu falei que os escudos cristalinos são as regiões mais estáveis que existem? São as regiões que não possuem tensão geológica, são regiões que não têm terremoto. Por isso que o Brasil não tem terremoto, porque ele está em uma região com uma região de escudo cristalino permanecente. O nosso relevo é muito antigo, tá? Isso aqui já está tudo errado. Áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, entre regiões conhecidas como os pontos quentes. Rapaz, essa daí está meio estranha também. Primeiro que, quando ele já fala bacias sedimentares antigas, geologicamente falando, você já tem que pensar de uma forma diferente. Você já tem que dar um... Opa, e aí, né? Então, a gente fica com a letra C, que está certa, né? Com estreitas faixas de intensidade sísmica. Se vocês lembrarem, quando eu falei do movimento convergente das placas tectônicas, que deu origem à Cordilheira dos Andes, é bem essa região, ó, do Chile, um pouquinho de Buenos Aires, Santiago, que é a capital do Chile, tá? Da Argentina, e é onde se formam os dobramentos modernos, como ele falou aqui, ó, no contato das placas tectônicas que formam os dobramentos modernos, que formam as cadeias montanhosas da Terra. Quando eu falo isso, eu exemplifico com os Andes peruanos e os Andes da gente, da América do Sul, né? O Himalaia, a Cordilheira de Atlas na África, os Alpes suíços, são regiões que possuem contatos das placas tectônicas que formaram as grandes cadeias montanhosas que existem na Terra. Beleza? Essa aí eu acho também é de boa. Não teve nenhum problema. Tá? Vamos embora. Se tiver dúvida, pode falar, tá? Essa daqui eu dei na sala. Essa aqui. Eu comentei ela na sala. Quando a gente falou de deriva de placa ou deriva continental, tá? No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte e que não voam. São aves que possuem características em comum, que são de grande porte, elas são aves grandes e que não voam, que é tipo o avestruz, né? Eita, avestruz feio. E ela não voa, tá? E há evidências mostrando que essas aves podem ser originárias de um mesmo ancestral. Sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geológica dessas aves, como mostrado no mapa, poderia ser. Olha aí, pessoal. Vocês lembram que, quando a gente falou da Pangeia lá, da Laurásia e da Gondwana, que eram dois continentes, né? Que tem o supercontinente do norte e o supercontinente do sul, que seria a Laurásia aqui em cima e a Gondwana aqui embaixo, certo? E vocês verem que a ocorrência dessas aves está justamente na América do Sul, na África e na Austrália. Essas regiões têm em comum que antes elas estavam juntas nesse supercontinente chamado Gondwana. Por isso que a evidência de que essas aves tenham essas características em comum é justamente essa, de que um dia esses continentes estiveram juntos. Então, o ancestral viveu nessa região. Antigamente, falando, isso bota muito tempo aí, tá? E eles foram separados pela deriva continental e cada espécie, como a ema, a avestruz e o emu,
eles se desenvolveram, evoluíram um pouco separadamente, tendo características um pouco diferentes, mas possuem ainda um ancestral em comum, tá? Eu falei sobre isso bem na sala. Foi justamente essa questão, tá? Vamos lá. Qual a explicação? Ele quer saber. Beleza. A grande atividade vulcânica, ocorrida há milhões de anos, eliminou as aves no hemisfério norte. Isso aqui está completamente doido. Na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, que permitiu que atravessassem as águas oceânicas, ocupando vários continentes. Agora imagina aí, você pensando biologicamente, numa avestruz que consegue atravessar o Oceano Atlântico inteiro e o Oceano Índico inteiro, tá? Essa daqui já está, biologicamente falando, essa aqui já está meio errada, porque elas não têm, elas não voam, são aves que não voam, tá? Vamos lá. O ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves assim que elas surgiram na Terra, distribuindo pelos diferentes continentes. Cara, isso aqui está errado da seguinte forma. Por quê? A gente sabe que o humano ele é muito recente nas eras geológicas, tá? O humano como a gente conhece hoje, o humano que consegue se deslocar como a gente conhece hoje, o humano globalizado, ele existe há muito pouco tempo, quando a gente leva em consideração a idade da Terra, tá? Então, isso aí é meio que a gente está fazendo isso hoje, isso é fato. Pensando num mundo globalizado, pensando nas modificações biológicas, agora eu estou falando como professor de biologia, a gente está fazendo isso hoje, tá? Isso aí está acontecendo. A gente pega espécies, por exemplo, eu dei até esse exemplo na minha aula de biologia, aquele exemplo do gado que se adapta no Brasil, mas ele não é do Brasil, certo? Ele o gado Nelore, por exemplo, é um gado cebuíno que ele é hindu, ele é proveniente da Índia, que a gente está trazendo para o Brasil, um continente totalmente diferente, e ele está se adaptando a esse terreno, tá? Isso acontece hoje. Mas do jeito que a gente está tratando aqui, de era geológica, do tempo geológico, da geografia e da deriva continental, isso aconteceu há muito tempo. O ser humano não, como a gente conhece hoje, não estaria presente nessas, quando isso ocorreu, tá? Então, essa daí já está totalmente falha. Beleza? E vamos deixar essa D aí de stand-by, que é certa. A existência de períodos glaciais muito rigorosos no hemisfério norte, que provocou um gradativo deslocamento dessas aves para o sul, mais quente, tá? Isso aí não ia justificar nada, porque eles estão separados, se vocês observarem no mapa, sempre risco. Se vocês observarem no mapa, eles estão separados, longitudinalmente, beleza? Eles não estão separados do norte para o sul. Ele quis dizer que essas aves fizeram essa movimentação aqui. Mas isso não explica o fato dessas aves aqui ter parentescos em comum, né? Nesse sentido. Então, o deslocamento deles foi mais no sentido leste-oeste, né? Nesse sentido para cá. Esse aqui não. Nesse sentido. Beleza? Então, a gente fica com um gabarito que é a letra D, D de dado, que é o afastamento das massas continentais, como explica a teoria da tectônica de placas, formadas pela ruptura de um continente único. Dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes. Beleza? Essa aí é o gabarito. Letra D de dado. Eu acho que essa é a última, né? A última. Essa daqui eu acho que foi a que mais pegou a galera. Tenho quase certeza. E é tão fácil, velho. Tão fácil. A estratégia para você responder ela é fácil. Tá? Vamos lá. O cartograma é uma representação do projeto de integração das bacias setentrionais do Nordeste, mais conhecido como Transposição do Rio São Francisco, que prevê, entre os objetivos, atender a cidade de Campina Grande, prover a cidade de Campina Grande com água. Tá? Esse é o projeto. Desculpa. É o projeto da transposição do Rio São Francisco. Com base no cartograma, é usado, e usando o recurso da escala gráfica, a extensão do eixo leste, esse eixo daqui, até Campina Grande, é estimada em. Ele quer saber qual é essa distância aqui, certo? E aí a gente vai lá, pai. Simples, easy peasy, easy squeezy. Qual é a escala que está aqui? Qual é o tipo de escala? É o tipo de escala gráfica, não é uma escala numérica, é uma escala gráfica, certo? Qual é a característica da escala gráfica?
o que está representado aqui, ele quer dizer que esse espaçamento aqui que tem 300 quilômetros, é igual no cartograma, é igual no mapa, certo? Se você pegar, ele não especifica, ele não diz que isso aqui tem 1 centímetro, nem 2, nem 3, nem 4. Essa é a essência da escala gráfica. Ele quer dizer que esse deslocamento aqui, eita, era para apagar. Ele quer dizer que esse tamanho aqui representa 300 quilômetros no geral. Representa 300 quilômetros. Que é a resposta, 300 quilômetros. Se você perceber, olha, por eliminação, que eu acho que é a forma mais fácil de você fazer essa questão, o tamanho da escala é basicamente o tamanho do eixo leste. Como é que... Aí você diz, sim, mas não é preciso. Isso aí, eu não sei se isso aqui tem 300 quilômetros de fato. Eu não sei se isso aqui mede igual a isso aqui. É exatamente isso. Mas ele falou, é estimado aí, cara. O Enem é assim. O Enem, ele quer que você chegue perto. Ele não quer que você diga que essa distância é 300 quilômetros, 345 quilômetros e 25 centímetros e 30 milímetros, tão específico. Ele quer que você chegue perto. Ele quer que você saiba que o conceito chegue perto da resposta. Não precisa dizer exatamente, tá? Por aí você mata. Se você for aqui, ó, as alternativas. 100, 150, 300, 500 e 600. Se tivesse um 400 aí, um 350 até, ou um 250 quilômetros, você podia até se confundir, mas até nisso ele te ajudou, tá? Ele deu distanciamentos maiores nas alternativas, tá? Os distanciamentos são maiores. Aí você me diz, sim, e aí? Como é que eu vou conseguir fazer isso na hora? Meu filho, você tem uma prova lá. O que era que eu ia fazer? Eu sabendo o conceito de escala gráfica, mesmo o mais inseguro que eu fosse, eu ia lá. Tá aqui minha prova. O que é que eu ia fazer? Tá aqui minha prova, né? Eu ia rasgar uma folhinha aqui, ó, do tamanho da escala. Ia fazer ela de régua. Ia fazer como se ela fosse uma régua. Ia jogar ela aqui, ó, na escala. Ia chegar... Eu sei que a partir dessa régua, esse espaçamento mede 300 km. Ia botar esse pedacinho de papel que eu rasguei aqui de cima, que não vai ter importância. Você ia ver que esse pedacinho de papel é exatamente igual ao deslocamento do eixo leste, que é o que compõe o conceito de escala gráfica, que é exatamente o que ele mandou aqui. 300 km. Dúvidas? Questionamentos? Agora eu vou ver o chat, tá? Antes do chat, sobre todas as questões que a gente falou aqui, porque eu preciso olhar o celular para ver qual é a questão. Vocês acham que tem dúvida em alguma questão? Me diz aí. Não, a que eu pedi, você já explicou. Já, né? Então, beleza. Massa. Não ficou dúvida, né? Vocês curtiram o simulado? Vocês acharam difícil? A galera achou meio difícil, né? Mas eu achei de boa. Eu achei... Eu acho que é até mais fácil. Oi? Sua parte foi boa. Que bom, que bom. Essa questão eu quase errei. Quase. Eu considero como uma questão de Schrödinger. Eu ia errar ou ia acertar. Eu dou um jeito. Mas eu consegui. Graças a Deus. Tá bom que foi bom. Mas é isso, pessoal. Vocês viram que a explicação é de boa, né? Tipo, a gente falou tudo na aula, basicamente. A diferença de escala gráfica, escala numérica, como aplicar escala gráfica, escala numérica. Eu bati na tecla muito sobre escudo cristalino e bacia sedimentar. Se eu estou falando de escudo cristalino, eu estou falando de extração de minério. Se eu estou falando de bacia sedimentar, eu estou falando de bacia sedimentar e de escudo cristalino. É essa daí que eu preciso repetir? Me ajuda aí. Foi alguém que mandou. Entendeu? Quando eu estiver falando de bacia sedimentar, Foi eu que pedi, mas aí eu pedi pra você explicar. Pronto. Essa última, né? Beleza. Essa última eu vou explicar de novo, porque eu acho que fica confuso, né? Tá. Então, deixa eu terminar só o raciocínio. Se eu estiver falando de escala gráfica, escala numérica... Eita, me confundi. De bacia sedimentar, minério. Estou falando de... Calma. Me confundi todo. Cancela aí. Volta. Se eu estiver falando de sítio antigo, de cráton, de escudo cristalino, escudo antigo, eu estou falando de minério, tá? Se eu estiver falando de bacia sedimentar, eu estou falando de
extração de petróleo, extração de combustível fóssil. Ponto. Beleza. Sobre aquelas questões de tectonismo, eu bati sempre na tecla. O movimento das placas tectônicas dá origem aos dobramentos modernos, dá origem, o alívio da energia, do choque delas que acontece, dá origem às maiores cadeias montanhosas da Terra. Beleza? E aí a gente veio para a escala gráfica e escala numérica, onde a gente encontra a diferença delas duas. Se a escala for gráfica, é o que eu estava falando aqui. Ele não te dá uma escala precisa, como a escala numérica, que é de 1 centímetro no mapa. Perceba, 1 centímetro no mapa representa 1000 centímetros na real. Essa é um exemplo de escala numérica. Na escala gráfica, que é a escala dessa última questão aqui, qual é o conceito? Ele quer dizer que esse espaçamento aqui, ele não diz o tamanho desse espaçamento. Ele diz assim, olha, deixa eu dar um zoom nisso aqui. A gente já está acabando a aula, não vou conseguir entrar na outra coisa mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui, na escala. Tá aparecendo aí. Sumiu. Espera aí. Opa. Ah, sumiu de novo. Pronto, acho que tá bom. Não é possível que sumiu. Tá, vai ficar assim. Acho que volta agora. Vamos lá. Quando o conceito é de uma escala gráfica, está falando escala gráfica, ele quer dizer que, ó, ele não te dá quanto mede isso aqui, certo? Ele não te dá aqui, isso aqui mede X centímetros. Ele diz que esse espaçamento aqui equivale a 300 quilômetros no total, certo? Isso equivale a 300 quilômetros. Esse espaçamento aqui, ó, equivale a 100. Esse espaçamento junto com o outro equivale a 200 e esse outro vale 300, tá? Por isso que eu falei do macete de você tentar pegar e rasgar o papel lá, rasgar a sua prova e tentar fazer aqui para você tirar a sua dúvida, certo? Você transformar aquele pedaço de papel, que você sabe que aquele pedaço de papel, nessa escala dessa régua aqui, ele vai valer 300 centímetros se ele for do tamanho da escala. Aí você vai pegar aquele papel, vai jogar lá no mapa e ver, caramba, a régua que eu fiz, certo? Vamos supor que a minha régua, o meu papel tenha 3 centímetros, tá? E quer dizer que essa escala, se a gente fosse transformar, por exemplo, uma hipótese, se a gente for transformar essa gráfica em uma numérica, você teria caramba, me confundi agora. Eu fui ler o chat. Você teria uma escala de 3 centímetros para 300 quilômetros. Né? Seria uma escala de 1 para 100 quilômetros. Certo? Então, pessoal, qual é a vantagem de se usar uma escala gráfica e qual é a vantagem de se usar uma escala numérica? A escala gráfica, você não precisa de tanto refinamento. Se eu quiser ajustar esse mapa aqui, de qualquer sentido, se eu quiser deixar ele maior, ampliar, em qualquer que sejam as dimensões, essa escala vai permanecer fiel ao mapa, entendeu? Essa escala aqui, ela vai permanecer fiel. O que não ocorre com as escalas numéricas, tá? Que você precisa de um papel mais milimetrado, um papel bem mais refinado para conseguir ter a escala fiel, entendeu? E aí, ficou dúvida? Ficou algum questionamento? Como é que vocês falam aí? O que é que vocês me dizem? De boa, né? Acho que ficou tranquilo. Massa, feliz. Bom, a gente fica por aqui, tá? Então, sexta-feira a gente vem com aula de biologia, beleza? Sexta-feira eu vou tentar dar assunto novo e revisar as questões do simulado, que já vai ter questão minha no simulado, tá? Já vai ter questão minha. Fiquem de olho no Drive, tá? No nosso Drive lá, que eu sempre vou botando as coisas lá, tá? Não sei se todo mundo tem acesso, mas eu espero que todo mundo tenha. E tá tudo lá, beleza? E eu vou ver a questão das aulas do YouTube, se tá certinho. Juntamente com a aula de hoje. Beleza? Obrigado pela paciência. Um beijo e tchau.